Bom dia, começando a semana do dia 26 de agosto de 2024. Meu nome é Bruna Malcaburi, sou analista de investimentos aqui da Guide. Quero compartilhar contigo as operações destaques para essa semana nas estruturadas. Vou falar nesse vídeo sobre a operação Collar Knock-in, que é uma operação em que nós buscamos proteção para o investidor. A operação Collar Knock-in, a gente coloca uma barreira, um limite máximo de prejuízo, nesse caso vou explicar, mas todos vão ser de 5%. Então a gente limita o prejuízo do investidor e a gente também deixa um espaço para a ação andar. Se essa ação andar mais do que esse espaço, o investidor, essa estrutura ela é rompida, e aí o investidor acaba ganhando somente os rendimentos de renda fixa, que neste caso é de 4%. Mas, para explicar um pouco mais sobre a estrutura, eu vou já falar sobre os ativos selecionados e mostrar como funcionaria na prática. Vamos começar com alguns ativos. Para isso, nós escolhemos alguns ativos que já fizeram uma movimentação forte de alta e já estão próximo de uma região de topo ou até no seu topo histórico. Então, por isso, a gente recomenda a proteção. Para quem já tem o ativo, pode fazer a proteção, e para quem quer entrar no ativo, mas acha que o ativo está muito esticado, também pode fazer esse movimento, pode entrar, comprar o papel e já colocar essa estrutura de proteção chamada de collar knock-in. Bom, vamos começar com a primeira estrutura. O papel selecionado é VEG, no ticker VEG3. A operação tem 63 dias úteis ou 91 dias corridos. A gente está falando de uma operação de mais ou menos 3 meses. O prejuízo, desculpa, o prejuízo ele é limitado a 5%, então independente do valor que a ação cair, o investidor pode perder no máximo 5%. Então, se a ação cair 10, ele vai perder 5. Se a ação cair 20, ele vai perder somente 5. E se a ação cair 13, ele vai perder 3, tá. Então o limite ali é os 5%. Então, porém a gente deixa um espaço para a operação ainda andar. Nesse caso tem um espaço aqui de mais ou menos 16% de alta, então a gente estaria falando de VEG vir trabalhar até a região dos R$ 62,50, mais ou menos, né, 16,44%. Só que se o papel subir mais do que isso, o investidor acaba ganhando somente a taxa de renda fixa, que nesse caso é de 4% nesses 91 dias corridos. Então, o que a gente vê? Um papel que já subiu bastante, fez uma movimentação de alta, uma estrutura bem bonita. A gente trazendo aqui alguns estudos de análise técnica, viria que o papel teria que trabalhar acima da região dos R$ 62, e que a gente já vê é uma movimentação aqui bem forte, possivelmente uma dificuldade. A gente não tem mais o papel já está em topo histórico, então desde a sua entrada na bolsa ele vem subindo, mas o que a gente imaginaria é depois dessa movimentação forte de alta, que o papel subiu mais ou menos 43%, que ele faria uma movimentação de descanso ou uma movimentação de lateralização, ou possivelmente até uma movimentação de correção, para depois continuar a movimentação de alta. Então, uma estrutura bem bacana para quem quiser entrar ou para quem já quiser proteger os papéis em carteira. Um outro papel que a gente vê que subiu bastante e é indicado para esse tipo de operação é a Embraer. Embraer também já está no seu topo histórico, então ele nunca foi tão, vou dizer, caro, mas com um preço tão alto, tá? Nunca esteve com um preço tão alto. Fez essas movimentações aqui e continuou subindo, e aí a gente for ver aqui de 2024, o papel subiu em torno de 108%, então uma subida bastante expressiva, e o movimento de proteção pode ser bastante interessante. Até porque depois desses movimentos de bastante subida, é bem comum que os investidores façam uma rotação de papel, então saiam desses papéis que já deu uma rentabilidade bastante interessante para migrar para os outros papéis. Então essa operação também é uma operação de 63 dias úteis, 91 dias corridos. Aqui a gente tem um pouco mais de margem, tem mais 23,33%, então o papel teria que trabalhar ali na região dos R$ 56,76. Se ele ficar trabalhando até essa região, o investidor vai ganhar o valor, né? Vamos supor que o papel sobe 13%, o investidor vai ter a valorização de 13%. O que acontece é que ele não pode passar essa região dos 23% de alta, que aí
a barreira é quebrada e o investidor ele acaba ganhando somente 4%, que é o valor da renda fixa. Então, bastante interessante, acreditamos também que o papel precisa lateralizar um pouquinho mais para depois continuar a movimentação de subida ou até mesmo, a gente vendo uma possibilidade de rotação dos papéis, como eu falei, esses papéis que já subiram bastante. O terceiro papel selecionado é Semin, também veio de uma movimentação de alta, o papel está numa tendência de alta. Se a gente for ver, né, a gente consegue ver claramente aqui quase que um canal de alta de topos e fundos ascendentes, eu conseguiria até ligar, e o que eu vejo é que ele está numa região de topo de canal, toda vez que chega num topo de canal, a gente entra num processo de realização de lucros ou de proteção. Nesse caso, a duração é de 66 dias úteis ou 96 dias corridos, o prejuízo máximo limitado é de 5%, e o papel tem bastante upside, aqui ele tem 33,35%. Então a gente teria que trabalhar com um papel mais próximo dos R$ 15,30, bastante improvável, eu diria, se não tiver nenhum drive, nenhuma movimentação de mercado que ainda não está no radar, o papel subir 33% nesses 3 meses, eu diria que é um pouco improvável, então também, sugiro a proteção do papel para quem tem, e para quem quiser entrar também já pode entrar com essa proteção. E o terceiro papel, desculpa, o quarto papel é Sabesp. Sabesp teve algumas movimentações, e teve novas ofertas há poucas semanas atrás, então o papel acabou subindo bastante também, essa última perna de alta tem mais ou menos até um pouco mais de 30%. A gente também vê ele dentro de um canal de alta aqui já rompendo, já trabalhando, em patamares bastante altos, então essa operação é recomendada. A operação tem a duração também de 63 dias úteis ou 91 dias corridos, mais ou menos a duração de 3 meses. O prejuízo máximo do investidor será de 5%. O papel tem até a região dos 17% de alta, então a gente conseguiria trabalhar, mais próximo aqui dessa região dos 103. Ele já chegando próximo dos 100, a gente já vê que ele dá uma seguradinha, então trabalhando aqui mais 17% de alta, acima dos R$ 113, e se isso acontecer, né, se ele romper, subir, por exemplo, 30%, 20%, o investidor ganha somente os 4%, mas aqui escolhemos papéis de todos que estão no seu topo histórico e todos que tiveram uma movimentação bastante positiva nas últimas meses, nas últimas semanas, e o que pode acontecer é um movimento de rotação de carteira. Então é isso, eu desejo uma ótima semana a todos.